Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 2, Santa Fé 0. Mas antes de falar sobre esse jogo, eu quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Corinthians consegue ganhar do Santa Fé por 2-0 em casa, segunda vitória na Libertadores, e o Corinthians inicia aí a Libertadores muito bem e com essas duas vitórias aí encaminha bem aí sua classificação para as oitavas de finais. Muito diferente do que vem acontecendo no Corinthians nos últimos anos na Libertadores, né? Mas enfim, falando do jogo, o Corinthians começa o jogo bem, né? Com boas jogadas, criando, só que estava buscando muito o miolo, né? O meio do campo ali, e fica difícil para você chegar assim, porque é onde se concentra mais jogadores. Então o Corinthians chegava a fazer uma boa trama, mas quando chegava no intermediário, ao invés de abrir a jogada, ao invés de buscar uma jogada em lugares um pouco mais livres, ia muito pro miolo e muitas vezes não se concretizava. O Santa Fé apostando no Rodalega, que é um centroavante que eu lembro que jogou no Bahia há um tempo atrás, e ele é um cara muito forte, um centroavante que ganhava todas as bolas, todas as segundas bolas, né? E teve uma boa chance com ele, onde ele ganha a bola é tabelada e ele dá uma porrada, uma pancada. O pegou. E o Santa Fé vinha com alguns contra-ataques mais perigosos, mas o Corinthians não chegou a sofrer muito com o Santa Fé no primeiro tempo e atacou mais, jogou melhor. No primeiro tempo eu acho que faltou ali talvez um pouco de jogadas pelos lados, de profundidade. O Mateuzinho não tá bem. O Mateuzinho aí, desde do ano passado da Copa do Brasil, não joga bola. Não tá bem o Mateuzinho. O Bidu tá bem, tá? O Bidu é um cara que apoia pela esquerda, chega bem, tá marcando bem, tem uma saída de bola muito boa, o Bidu. Eu acho que tá faltando essa variação de jogada ali pelo lado do Mateuzinho. Ainda mais tendo o Garro flutuando, que o Garro não tá mais jogando fixo, como vinha jogando com o Dorival, ele tá girando, e isso tá dando mais versatilidade até para chegadas dos laterais ao ataque, mas o Mateuzinho não tá aproveitando. Aí no segundo tempo, o Corinthians obviamente, o time que está jogando em casa, quer buscar o resultado. Libertadores, a gente sabe como é importantíssimo o fator casa. A gente sabe que jogar lá fora na altitude é problema, sabe que jogar lá fora nos outros países, as torcidas da Libertadores são muito inflamadas. A arbitragem geralmente são caseiras, né, queira ou não, menos para o Brasil, né, mas geralmente para a Argentina, principalmente para o Uruguai, enfim, são bem caseiros. Então era muito importante para isso ganhar. Foi para o segundo tempo buscando, né? Arrumou logo um escanteio. E no cruzamento, a gente sabe que na bola aérea o Gustavo Henrique faz a diferença no Corinthians há muito tempo, desde quando ele chegou. E ele escora de cabeça para o Ranieri fazer o gol. Esse gol é importante porque eu sempre digo, o time está jogando em casa, a torcida, o fator casa, tudo faz favorecer a equipe quando a equipe aproveita principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo, começo do segundo ali, onde a torcida está inflamada, e porque quando as coisas não vão acontecendo, quanto mais demorando para fazer o gol, para sair na frente, o nervosismo toma conta, né? Claro que a torcida do Corinthians é uma torcida diferente de tudo, que canta sempre, mas queira ou não, quando você faz esse gol, você tira um peso, você tira uma tensão do estádio e faz toda a diferença. E o Corinthians, a partir dali, jogou mais solto, jogou mais leve. Claro que em certo momento Santa Fé foi mais para cima, se atirou, o técnico fez substituições ofensivas, ok, é normal. Eu também não sei como foi o primeiro jogo, quanto que foi o primeiro jogo do Santa Fé, não sei se empatou, não sei se ganhou. E provavelmente se não ganhou, então eles queriam a vitória de qualquer forma, porque jogou em casa o Santa Fé no jogo passado. Mas não chegou assim a assustar tanto, né, a defesa do Corinthians. O Corinthians mais uma vez tomou um susto com o Hugo, uma bola recuada do Gabriel Paulista. Se o Hugo tá dentro do gol, já era, gente. Toma o gol ali, e se toma aquele gol era banho de água fria, enfim, desastre. Mas só acho que ele não estava na direção do gol, porque ele foi dominar a bola passou embaixo do pé dele.
Então o Hugo tem que melhorar para ontem essa saída de bola com os pés. O Hugo diz que não tem dificuldade com os pés, mas tem muita. A gente pode ver que o Hugo teve suas maiores falhas, não só pelo Corinthians, mas até pelo Flamengo, quando ele foi escrachado lá, jogando com os pés. Né? Então tem que olhar mais para ele mesmo e reconhecer que tem que melhorar nesse fundamento, assim como o nosso gigante Cássio, né? Porque apesar do Cássio ter beijado o escudo na Arena Corinthians, beijado o escudo do Cruzeiro, isso e aquilo, é o maior goleiro da história do Corinthians, se não for o maior dos maiores, né? Mas enfim, não vem ao caso. O Cássio melhorou com os pés e depois conseguiu tirar esse peso de sempre errar com os pés e o pode fazer isso também. Mas aí o Coringão tentou voltar a atacar. Né? Eu gostei muito da movimentação do Garro, o Garro jogando solto, né? Circulando. Eu gostei muito do Yuri Alberto mais móvel, utilizando o que ele sabe, porque o Yuri Alberto, dentro da área fixo, ele não consegue fazer bem o papel dele. Porque mesmo que ele é um atacante, ele é camisa 9, ele não é cara de ganhar bola aérea. Puxa aí na mente do torcedor. Quando se você lembra de uma jogada que o Yuri Alberto ganhou pelo alto, não tem. Se você lembra de uma jogada que o Yuri Alberto disputou com o zagueiro aquela bola fixa lançada nele e ele ganhou. Ou então pivô, quase não tem. O Yuri Alberto é cara de movimentação, de facão. Então, às vezes, quando ele cai pelos lados, é interessante, né, essa aproximação. E eu vi muito isso hoje no Yuri Alberto. O André jogou muita bola, né? Enfim. Aí, numa bola aérea, o Gustavo Henrique foi lá e fez um belo gol de canela, mas foi um belo gol. Temos que admitir. A bola bateu, ele fez um movimento de voleio, a bola pegou na canela. Foi morrer lá do outro lado. Um belo gol. Gustavo Henrique, para mim, melhor em campo. Deu uma assistência, fez um gol, melhor em campo. Não tenho o que dizer, não tem o que fazer. E assim o Corinthians consegue vencer o Santa Fé. Foi um placar de 2-0 assim, que o time jogou bola, colocou o adversário na roda, isso aquilo. Não foi. Mas foi um placar de 2-0 onde o Corinthians a gente conseguiu ver novas ideias ali interessantes, o time com mais movimentação, com um estilo de jogada diferentes, gostando muito de ver aquela trama do Garro juntamente com o Kaique, né? Então a gente vê dois caras aí que estavam no banco, o Kaique e o Garro, sendo os destaques do Corinthians nos últimos jogos, né? Isso é muito importante. E a recuperação do futebol do Garro aqui. Ele na função dele ali, igual eu falei, o Garro do meio para trás, o Garro pegando essa bola atrás da intermediária, o Garro dominando de costas para a defesa, é um jogador comum. O Garro de frente para o gol na intermediária é um cara diferenciado, né? Então é assim que ele está jogando, está tendo uma liberdade para rodar, para girar, isso está sendo muito, muito importante aí para o Corinthians. Das nossos jogadores, o Hugo foi exigido só no chute do Rodalega praticamente, fez uma boa defesa, mas fez uma falha bizarra que poderia ter comprometido o jogo, para mim nota 5,5 para ele. Na zaga, Gustavo Henrique, nota 9, deu um gol, uma assistência, ganhou várias bolas pelo alto, é um cara que passa muita segurança, principalmente na bola aérea, nota 9 para ele. Gabriel Paulista, tomou amarelo, um cara que tomou muito cartão, tem que rever isso daí. Mas foi bem nas disputas, né? Mesmo ele sendo mais baixo que o Rodalega, até um pouco menos robusto que o Rodalega, ele ganhou muita bola pelo alto do Rodalega, isso é importante. Bidu para mim foi bem, né? Atacou bem, tem boa saída de bola, nota 7,5. Matheusinho para mim tá mal, não tá marcando lá essas coisas como nunca marcou, a marcação nunca foi forte o Matheusinho, mas também não tá chegando muito bem, né? Tá tomando decisão errada, muitas vezes chegava naquele cruzamento de último passe, dava assistência, ele chega várias vezes e não joga uma bola no pé do atacante, do meia, não joga na cabeça de ninguém, né? Então, nota 6 pro Mateuzinho aí. Garro jogou bem, na minha opinião, uma boa movimentação, dando dinâmica, colocou o Roberto na cara do gol em dado momento.
Então nota 7,5 pro Garro. Kaique, boa movimentação, só que hoje faltou um pouquinho mais ali de melhoria na tomada de decisão, mas no geral foi uma partida ok, nota 6,5 para ele. E o Roberto, muita movimentação, muita entrega, muito importante no ataque do Corinthians, muita velocidade, mas hoje faltou se apresentar um pouco mais, nota 6,5 aí pro Yuri. E o Diniz tá indo muito bem, tanto nas alterações, na minha opinião, quanto na escalação em si até agora. Tá repetindo a escalação, que eu acho muito importante. Eu acho que esse negócio de poupar, a gente vê o Corinthians poupando a vida toda e os caras machucando do mesmo jeito. Então, antes de jogar o jogo, os mesmos jogadores se entrosarem e tudo mais, criar casca, criar conexão, do que ficar alterando o time toda hora para não machucar, e os caras vão e machucam de qualquer jeito e a desenvoltura do time cai sempre que muda. Então, ponto positivo pro Diniz aí. E é isso, fiel. Comente o que você achou, se inscreva no canal. Coringão ganhou e vai Corinthians.